Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, vamos ser sinceros, sempre gera aquele debate acalorado: o ensino religioso nas escolas públicas do Brasil. É um assunto super complexo, cheio de nuances, mas absolutamente fascinante quando a gente tira o achismo e passa a olhar pelas lentes precisas da história, das leis e da ciência da educação. E para garantir que a nossa análise de hoje seja totalmente isenta e objetiva, o nosso roteiro vai passar por um Estado laico com religião, do catecismo à ciência, o que diz a lei, a ciência das religiões, os conceitos-chave da BNCC e, por fim, o combate à intolerância. Vamos lá? Parte 1. Um Estado laico com religião? O paradoxo constitucional. A gente já começa com um baita paradoxo de cara, né? Pensa bem. Como um Estado, que pela Constituição é laico e não pode adotar ou favorecer crença nenhuma, consegue ensinar religião no ambiente escolar sem quebrar a sua própria neutralidade? É uma linha super tênue e extremamente importante de se entender. E este gráfico ilustra perfeitamente o tamanho do desafio. Olha só a diversidade demográfica do Brasil segundo os dados do Datafolha. Metade da população se declara católica, 31% evangélica, 10% não tem religião e 9% são de outras religiões. Ou seja, com uma pluralidade dessa magnitude dentro de uma mesma sala de aula, tentar impor uma visão única ou dogmática para os alunos simplesmente não faria o menor sentido lógico, nem educacional e muito menos constitucional. Parte 2. Do catecismo à ciência. A quebra de paradigma. Para entender como a coisa funciona hoje, a gente precisa dar um passo atrás na história. No modelo antigo, que vinha lá da tradição colonial, a gente tinha a clássica aula de religião. Era um formato confessional, focado em teologia e catequese, muitas vezes desenhado para ensinar o aluno a como ser de uma religião específica. Mas a realidade atual traz uma mudança radical de rota. A ciência das religiões. O viés agora é secular e totalmente plural. Em vez de doutrinar, o foco passa a ser o ensino sobre o fenômeno religioso, analisando a religião como uma manifestação cultural do ser humano. É uma quebra de paradigma gigantesca. Ponto 3. O que diz a lei? O arcabouço jurídico. E olha, essa mudança de modelo não aconteceu só porque alguém achou uma boa ideia. Tem uma estrutura legal muito sólida bancando isso tudo. Começa na Constituição Federal de 88, passa por refinamentos essenciais com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB, ali na década de 90, e culmina na BNCC, aprovada em 2017. Cada etapa dessa linha do tempo foi dando mais autonomia e um formato mais científico para a disciplina. O grande marco inicial é o artigo 210 da Constituição Federal. O texto traz duas regras fundamentais. A disciplina tem que fazer parte da grade e dos horários normais da escola, ou seja, o Estado tem a obrigação de ofertar. Mas, atenção ao detalhe crucial, a matrícula é estritamente facultativa. Isso garante total liberdade de escolha para as famílias e para os estudantes. E para não deixar pontas soltas, a LDB adicionou uma verdadeira regra de ouro para o ambiente escolar. São terminantemente proibidas quaisquer formas de proselitismo. Trocando em miúdos, o Estado jamais pode usar a sala de aula para tentar converter, catequizar ou favorecer qualquer doutrina. A laicidade fica completamente blindada pela lei. Ponto 4. A ciência das religiões, o fundamento epistemológico. Bom, com a legislação resolvida, a educação precisou construir uma base acadêmica forte. É por isso que o ensino religioso moderno funciona como uma transposição didática. O que é isso na prática? É o processo de pegar pesquisas universitárias densas sobre sociologia, antropologia e história das religiões e traduzir tudo isso de um jeito que faça sentido lá no ensino básico. O foco fica sendo o fenômeno religioso universal e como as identidades culturais se formam pelo mundo afora, sempre deixando o viés confessional do lado de fora da escola. Seção 5. Conceitos-chave da BNCC. Mergulho pedagógico. O que é realmente brilhante de se notar aqui é como a BNCC conseguiu pegar conceitos super filosóficos e estruturar tudo isso num formato bem prático para os professores aplicarem. O documento define 3 dimensões essenciais para estruturar o aprendizado. Vamos decodificar cada uma delas rapidinho. O primeiro conceito é a imanência. É basicamente a dimensão mais palpável e concreta do ser humano, a nossa materialidade, o lado biológico e as interações do dia a dia no mundo físico. E entender isso serve de contraponto perfeito para a próxima dimensão, que é justamente a transcendência. Aqui, a gente mergulha na dimensão subjetiva e simbólica. É nessa parte das aulas que se estuda como o ser humano sempre buscou criar sentidos para lidar com o desconhecido, com o mistério e com a própria morte. E foi exatamente dessa busca que nasceu a imensa variedade de mitos e crenças que temos hoje.
E então chegamos ao conceito mais crucial de todos, a alteridade, que nada mais é do que a percepção e o respeito genuíno às diferenças. É o exercício de distinguir quem é o eu e quem é o outro. Segundo o material que a gente analisou, sem preservar essa identidade do outro através da alteridade, não existe diálogo de verdade, só imposição cultural. E finalmente chegamos ao 6º ponto, o combate à intolerância. O propósito final. Quando a gente amarra tudo, as leis, a ciência, a alteridade, fica super claro qual é a grande meta da disciplina hoje. O objetivo prático na sala de aula não é de forma alguma converter ou gerar fiéis, mas sim combater ativamente qualquer forma de discriminação e intolerância. O currículo foi pensado para promover os direitos humanos, quebrar preconceitos e ajudar os alunos a construírem uma cultura de paz. No fundo, esse letramento religioso é uma baita ferramenta de exercício da cidadania. Para a gente fechar nossa análise, fica aqui uma provocação bem pertinente baseada em tudo que a gente viu. Como é que a compreensão e o respeito verdadeiro pelo outro, independente da fé que ele tenha ou até se ele não tiver nenhuma, podem ajudar a moldar e fortalecer uma sociedade democrática muito mais saudável e plural? Parar para pensar nisso mostra o verdadeiro poder da educação. Muito obrigado a quem nos acompanhou em mais essa exploração detalhada e até a próxima.